Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Cid Paula e esse é o canal Biologia com Cid Paula. Eu sempre começo com uma audiodescrição e eu sou morena clara, tenho cabelo escuro, hoje ele está aqui do lado, passei um batonzinho para ver vocês de novo. Espero que vocês estejam bem, porque hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia de falar de cultura. Então, você conhece alguém que atua como cantor, contador de histórias, instrumentista, bailarino, ou um trabalhador de arte como um iluminador, uma pessoa que trabalha com cenário, enfim. Você conhece alguém do meio artístico? Então, manda agora o link dessa live para essa pessoa e diz que você se lembrou dela. E chama para vir, para conversar com a gente. Pode ser? Eu tenho certeza que esse papo vai ser muito legal e muito inspirador para quem quer fazer arte. Às vezes você conhece aquela pessoa e pensa assim, aquele artista, e pensa assim, gente, ele é tão talentoso, ela é tão maravilhosa, por que essa pessoa não está aí fazendo muitos trabalhos? O que está faltando para essa pessoa? Às vezes está faltando produção cultural. E talvez essa pessoa possa aprender a produção cultural, ou alguém que está nos assistindo hoje possa também aprender. E você que está nos vendo, também trabalha na área de cultura? Se trabalha, interage comigo, escreve aí de onde você é, o que você faz. Eu vou adorar saber e interagir com você, tá? Bom, meu convidado de hoje, eu vou chamar rapidinho, porque a gente tem tanta coisa para conversar. É o Eduardo Ramos. Ele é ator, contador de história, produtor. E ele também tem um canal maravilhoso no YouTube chamado Três na Roda Produções, onde ele faz vídeos e compartilha os saberes que ele adquiriu ao longo de sua jornada. Vem, Eduardo, vem conversar comigo. Que bom ter você aqui, viu, Eduardo? Noite. Boa noite. Prazer é meu. Obrigada pelo Prazer é meu. Quer dizer, obrigada por aceitar o convite. Estamos aqui sempre a postos. Grande prazer. Que bom. Então, Eduardo, olha só, você é ator, contador de histórias. E quando é que veio o produtor? Quando é que chegou? Bom, Sil, o produtor veio quando eu me formei na Escola de Teatro Martins Pena, a primeira escola de teatro da América Latina, em 1996. Só que eu tive um problema, um intercurso nesse meio do caminho, que em 1996 eu tive que prestar o serviço militar. E eu consegui ali, em paralelo, no maior sufoco, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, saí da escola de teatro ainda fazendo e prestando serviço militar, perdi ali aquele momento em que você cria os vínculos, né, com o seu segmento, em que você faz o networking, em que você conversa com pessoas. E eu percebi, em pouquíssimo tempo, que o telefone não ia tocar, apenas porque eu tinha me formado como ator. E aí, desde então, eu comecei a tentar trabalhar as minhas próprias iniciativas, os meus próprios trabalhos, para não depender assim tanto de convites, que aconteceram uma vez ou outra, mas na maior parte das vezes eu trabalhei com as coisas que eu propus. E em várias instâncias, né? Desde trabalhar com apresentações de teatro em escolas, vincular isso com centros culturais, como o SESC, fazer parcerias com empresas privadas também. E a cada momento que você vai fazendo, você vai desenvolvendo as ferramentas, você vai percebendo como é que o mercado trabalha, e você vai sentindo a necessidade de aprimorar e de se capacitar, para que você possa fazer parte um pouco desse jogo, né? E isso tudo eu fui fazendo ao longo de cada um dos anos da minha carreira. Eu sou ator desde 1994, então você tem aí 27 anos. Cada um desses 27 anos
Cada intervalo de um ano eu sabia mais coisa ao fim daquele ano, né? Então, e num determinado momento, as coisas começaram a acontecer de uma maneira muito positiva. Eu senti que eu já tinha um conhecimento bacana da ferramenta. E as pessoas começaram a me falar: pô, Eduardo, como é que eu faço? Será que você não está interessado assim, em dar um tapa aqui no meu projeto? Eu te dou uma grana, eu te dou uma porcentagem. E aí, a minha explicação era sempre muito didática. Olha só, eu tenho um monte de coisas minhas que eu ainda não viabilizei. Se eu for pegar agora a sua coisa vai para o final da fila. Te interessa? É uma coisa muito natural, muito básica, né? E foi também um pouco a partir desse impulso que eu comecei a desenvolver o trabalho como professor de produção cultural. E esse trabalho, pelo fato de ensinar, faz com que eu tenha que buscar sempre informações, buscar sempre apuração de coisas importantes e melhora, inclusive, a minha própria produção. Uhum. Então, você estava falando aí de escolas, né? É tão importante fazer trabalhos em escolas porque a formação de público para o teatro, ela depende muito desse trabalho que é feito nas escolas, depende muito de alguém que se disponha a levar para a escola essa linguagem. E você fez isso no passado e continua fazendo, né? Exatamente. Eu acho que não existe motivo plausível para você não considerar cada escola um centro cultural. Cada escola um lugar assim onde as coisas acontecem ao longo da semana, onde você tem toda a questão formal que é importante, mas não há o que justifique esse lugar ficar vazio no final de semana, não acontecer coisa, aquilo ali não ser um lugar de encontro de pessoas, construção de vínculos, desenvolvimento de amizades. Eu tive um período que meu filho estava na creche e ele tinha alguns amiguinhos lá. E se aquela creche fosse um centro cultural, eu poderia ser amigo dos pais dessa criança. A gente podia criar uma rede maior. A gente podia ser uma comunidade, de fato, né? Então, eu sempre tive em escolas, e isso tudo, quando eu comecei lá a trabalhar com teatro em escolas, era muito interessante que, na época, eu namorava uma professora, uma filha de uma professora da rede estadual, lá em Niterói. Aí ela me perguntou: fiquei sabendo que você está aí fazendo coisas em escolas e tudo mais. E eu falei: a gente está levando aí, eu vou levar proposta aí para algumas escolas. Aí ela falou: e quais você vai levar? Aí eu citei as escolas grandes, né? As escolas lá da Zona Sul, do centro da cidade do Rio e tal. E ela olhou para mim e falou: você é muito bobo. A gente aqui, nas escolas aqui da rede, a gente tem recursos que a gente recebe para investir em atividades. E sabe por que a gente nunca contrata teatro? Porque ninguém vem. Aí eu peguei aquela informação e usei. E daquele dia em diante, eu passei a trabalhar. Eu conheço todos os bairros do Rio de Janeiro, do Grande Rio. Se você me disser para eu ir para Santa Cruz da Serra, lá em periferia de Duque de Caxias, eu sei como ir. Nessa base, nesse tipo de contato, chegando nos lugares onde os meus colegas acham que não devem chegar, acham que não podem chegar. Não faço isso com a quantidade de vezes que eu fazia no começo, mas aquilo ali definiu muito uma linha de atuação na produção cultural. Aquilo ali foi um elemento decisivo. Essa minha sogra, por um curto período, me ajudou nessa trajetória. Então, como o nosso público é diverso, é interessante assim, para que os artistas entendam que as escolas são ambientes potencialmente, né, com uma força cultural muito importante, mas que também os gestores das escolas precisam ter essa sensibilidade, os gestores públicos também investir em arte e educação, né? Inclusive, uma das vertentes da Lei Aldir Blanc foi a arte e educação. E eu fiquei me lembrando, enquanto você falava, eu fiquei me lembrando de uma escola em Belo Horizonte que, na hora da mensalidade, eles têm uma taxa
que é a taxa cultural, que eles chamam, sabe? Para promover ao longo do ano, para que não fique assim, hoje a gente vai ao teatro, hoje a gente vai ao cinema, tá? No início do ano você paga um valor para garantir que eles tenham acesso ao longo do ano de ações culturais. É muito legal isso, não é? Eu acho que é uma visão assim, já que algumas escolas adotam né, percepções empresariais, mas no excelente sentido da palavra, sabe? Essa é uma visão muito potente, né, de formação do indivíduo. Exatamente. Se ele faz esse tipo de mobilização no começo, possivelmente até ele vai gastar menos dinheiro. Ele vai poder planejar melhor, ele vai poder mapear direitinho as coisas, ele vai ter como se planejar. É uma excelente dica desses mineiros. Né? Isso. Né? Então, e aí a gente está falando aqui um pouquinho de empresários, vamos pensar nisso também, né? A relação do empresário com a cultura. Tem as leis de incentivo, né? E também tem aquele empresário que, independente da lei de incentivo, quer apostar em cultura. Vamos falar um pouco deles? Vamos lá. É um pouco raro isso acontecer, não é? Eu acho que é um empresário que tem que ter uma visão de marketing que sai da caixinha, né? Mas aí tem o seguinte, se esse empresário chega e investe os próprios recursos dele, geralmente ele quer dar uma cara da empresa dele naquele projeto. E aí é uma questão do diálogo dele com o artista. Em que medida a obra do artista se comunica com aquela empresa sem ofender um ao outro, né? E isso acontece muito com o edital da Natura, por exemplo. Ela tem uma linha de incentivados e tem uma linha que é investimento próprio. E ele ele tem ali editais são seleções públicas que são abertas e cada pessoa inscreve ali o seu projeto. E geralmente essas partes escritas são muito longas. A da Natura era curtinha. Por quê? Porque a Natura quer colocar a assinatura dela em cada um dos projetos que ela faz. Eu tive algumas experiências de patrocínio direto que foram bem interessantes. Uma delas foi com a Escola de Línguas Cultura Inglesa. E acho que consegui abrir naquele momento um tipo de departamento, um tipo de pensamento de cultura. Isso foi em 2002. Essa mesma namorada que eu tinha, olha só que namorada fértil que eu tive, trabalhava ali como professora da cultura inglesa, como estagiária, né? E ela fez uma ponte para uma gerente que falou o seguinte, olha, meu namorado trabalha aqui com espetáculos de teatro, será que você não quer fazer espetáculos em inglês para a sua turma? Aí ela falou, olha, inglês eu não tenho interesse, mas eu tenho interesse que vocês façam espetáculos em português e que a gente seja uma ação de relacionamento com as escolas da nossa região. Eu tenho até aqui as camisetas da época, né, que tem a marca da cultura inglesa atrás, e aí a gente fez, começou numa filial lá na Ilha do Governador, e aí a gente fez diversas outras, assim, sempre como uma ação de marketing cultural da escola. Olha que coisa legal que a cultura inglesa está trazendo para vocês aqui. E olha quanta coisa legal você pode ter frequentando ali a cultura inglesa e tudo mais. Sendo que naquele momento eu não era obrigado a colocar nenhum tipo de caco na minha apresentação falando bem da cultura inglesa. Era apenas um serviço que se estava prestando. E aquilo ali foi bem bacana. Mas tinha a marca da cultura inglesa que estava pegando carona na sua arte para chegar até as escolas. É isso, sabe? Assim, as empresas precisam entender que elas podem pegar carona, desde que, claro, que estejam alinhadas com a proposta da companhia, mas que ela pode pegar carona com o artista e investir. E é um marketing que, de repente, pode ficar até mais econômico do que os marketings né, que são previsíveis. É verdade. E foi criado dentro da empresa, né, dentro das organizações, um departamento específico para esse tipo de ação. Na minha época, não existia esse departamento. Eu não posso supor aqui que foi por minha causa que isso aconteceu e tudo mais, mas sem dúvida foi
foi um estupim, né? Foi uma percepção que foi dada ali. Então, olha, a Flaviane aqui, olha, nos dando boa noite. Boa noite, viu, Flaviane? Que bom que você está aqui interagindo com a gente. Você pode fazer perguntas, não sei se você é da área cultural também, mas vem para essa conversa aqui, pode chegar junto. Que aqui é para isso mesmo, é para a gente conversar junto. Então, é isso, né? Eu acho que a empresa, ela pode agregar, ela não precisa simplesmente patrocinar, ela pode estabelecer inúmeras conexões com os artistas e fazer com que a arte aconteça. Quando você coloca a sua marca associada a um trabalho artístico, não necessariamente você vai vender mais. Às vezes vende também, mas você está dizendo assim, olha, eu acredito no seu trabalho, sabe? E eu quero a minha marca associada ao trabalho que você desenvolve. E isso tem uma força muito grande para todo mundo que está envolvido. Precisa haver mais isso, exatamente. Não é, Eduardo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. No passado, quando não existiam assim, leis de incentivo muito formalizadas, geralmente esses patrocínios eram por apoios culturais quase que informais. Então, tipo assim, eu preciso de uma companhia aérea para me transportar. Aí você tinha, por exemplo, historicamente a VASP, que não existe mais, fazia esse tipo de vínculo, né? E naquele tempo, as passagens aéreas eram muito mais caras, aquilo ali valia mais do que dinheiro, até exatamente. Então, muitas vezes as empresas têm capacidade de colaborar com serviços. E esses serviços, que a gente chama de apoio cultural, às vezes esses serviços empregam e trazem mais valor financeiro do que simplesmente ela investisse ali numa determinada quantia. Se você tem, por exemplo, a visibilidade de uma grande emissora de rádio, de uma grande emissora de TV, uns 15 segundos que aquilo ali apareça e aquilo ali traga público, aquilo ali tem um valor financeiro, aquilo ali tem um valor que para o artista é importante. Eduardo, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre assim, o que foi mais marcante para você nessa sua trajetória como produtor cultural. Uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ter feito foi e eu não fiz sozinho, eu fiz em 2013 um espetáculo com um grupo chamado Mosaicos. Eu era sócio de uma das líderes ali do grupo, né? E a gente fez um espetáculo chamado Minotauro. E esse espetáculo, ele era um espetáculo que era ao ar livre, que ele era itinerante, e ele juntava o teatro com a música de concerto. Então aquilo ali foi um tipo de projeto muito complexo de ser feito, mas que ao mesmo tempo teve muito impacto. E ele aconteceu num lugar que eu gosto muito, que era o Museu da República, ali no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. O Museu da República, assim, há muitos anos, ele era palco ele tinha um próprio teatro, um teatro acanhado, pequenininho, mas era um teatro que dava uma movimentação ali, e muita coisa acontecia também ali nos jardins, né? E há muitos anos não acontecia teatro no Museu da República. E esse projeto, o Minotauro, ele rompeu com um intervalo de tempo assim, muito grande daquele espaço do Museu da República com o teatro. E depois do Minotauro, outras peças foram apresentadas, espetáculos de circo, outras coisas apareceram. Então eu tenho muito orgulho tanto do espetáculo, tanto do que ele produziu. Ele foi indicado 2 vezes ao Prêmio Zilka. Ele fez outras 2 temporadas, né? E me orgulho também do que ele causou ao redor, do que ele causou na comunidade. Me orgulho de ter contribuído para melhorar a percepção lá do espaço e a aceitação do espaço para o teatro. Olha, a Tamires aqui está falando que tem a questão do desconto no imposto que o empresário consegue sendo um apoiador cultural, ou estou enganada? Não, você não está enganada não, Tamires. Explica para ela aí, Eduardo. Exatamente. Todo empresário que paga, empresa de lucro real, que a gente chama, que paga imposto de renda, ele pode, a cada ano, descontar 4% do seu imposto a pagar em um projeto cultural, em um projeto social, eventualmente um projeto de esporte também. Isso para empresas. Para pessoas físicas que pagam imposto de renda, né, que fazem a declaração completa,
esse percentual é de 6%. Então, é um percentual que você, cidadão, ou que o empresário pode chegar e, não, eu quero investir nisso aqui. A gente tem muito pouco poder sobre o imposto que a gente paga, sobre o valor do imposto que a gente paga. Então, essas ferramentas fazem a gente ter esse tipo de poder. No caso do governo federal, é a Lei 8.313, que é conhecida por Lei Rouanet, que não acabou. É importante dizer isso, tá? Primeiro porque ela não existe com esse nome formalmente. A Lei Rouanet é um batismo informal para homenagear o secretário que assinou ali, que botou o nome ali na implementação da lei. As leis são conhecidas como números. O que foi feito recentemente, a partir do último governo, foi a retirada do nome Rouanet da comunicação da lei. Mas você está certíssimo. Existe essa possibilidade de renúncia de imposto, sim. Isso aí. E, obrigada pela participação aí, viu, Tamires? Obrigada mesmo. E, Eduardo, você estava falando aí, né, do Minotauro, e como algumas ações que a gente faz, né, elas têm repercussão para outras pessoas também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu canal, porque é um canal que está repercutindo muito e trazendo informações para que as pessoas, e algumas pessoas, inclusive, conseguindo se manter a partir do trabalho que você desenvolve. Né? Por quê? Porque a pessoa consegue desenvolver um projeto e conseguir os recursos graças às informações. Então, fala um pouquinho sobre ele. Então, o canal, a princípio, ele era uma plataforma onde eu colocava os meus trabalhos para que os contratantes pudessem olhar as coisas que eu faço e pudessem ver, não, legal o que ele está fazendo e tal. Referências, né? Para você poder prestar referências ali quando você está tentando implementar e emplacar uma proposta. Aí, quando começou a pandemia, eu tive que interromper uma oficina de produção cultural que eu estava dando, interrompi metade da oficina e falei para os meus alunos, olha, se vocês quiserem que eu devolva o dinheiro, tudo bem, tá? Mas eu me comprometo, independente disso, a colocar o conteúdo restante no YouTube, botar ali para vocês assistirem, e quando a pandemia acabar, a gente se encontra presencialmente de novo e conclui essa jornada. E aí, quando eu gravei o conteúdo para esses alunos, para essas alunas, eu pensei, vou deixar público também, para que as pessoas possam fazer uso desse conhecimento, né? E eu fui colocando coisas, eu fui colocando informações que eu achava relevantes, né? Tem informações sobre questão de imposto, tem informações sobre questão de análise de editais, de oportunidades públicas. Então, às vezes chegam pessoas, essa semana mesmo, duas pessoas, uma pessoa da cidade de Paulista, na região metropolitana do Recife, me encaminhou uma dúvida sobre prestação de contas, porque ela não conseguia esclarecer com a própria prefeitura. Então, você vai tentando ali prestar algum tipo de atenção e algum tipo de serviço nessa natureza. E, ao mesmo tempo, você vai desenvolvendo intimidade com o vídeo para que você possa emplacar outros trabalhos. Então, por exemplo, eu fiz uma proposta chamada Teatro para Quem Começa, e eu mandei para um edital chamado Funarte, Arte em Toda Parte, que era uma série de aulas para servir de apoio para quem está começando no teatro. Eu meio que refiz um pouco o meu caminho e, adaptado ao tempo de hoje, eu montei ali um programa para que as pessoas pudessem se aprofundar, pudessem ali desenvolver a sua primeira clientela. E eu tenho certeza que a experiência do canal, de ter produzido conteúdo para o canal, me ajudou a viabilizar esse projeto, por exemplo, que daqui a pouco vai estar no ar, assim que a instituição honrar os seus pagamentos. Algumas pessoas já receberam, outras não. Eu estou entre as que não receberam, mas tudo bem, a gente aguarda, sem problema algum. E se não pagar, eu publico mesmo assim. Eu me lembro que eu dei aula sobre esse edital, eu dei uma aula gratuita sobre esse edital. Eu dei mais aulas gratuitas do que pagas no ano passado por conta dessas questões emergenciais. E aí eu falei para as pessoas que iam produzir material de vídeo para essa oportunidade, por exemplo, e pensei, olha, se você não tem a ideia de publicar esse material independente de ganhar ou não o dinheiro, eu te sugiro não fazer. Tá? Então,
Não ganhou, publica. Isso é conteúdo, você vai ter uma pequena plateia. Cada análise de edital que eu coloco, por exemplo, tem 100, 150, 200 visualizações. É um pequeno teatro lotado, me assistindo. Isso tem algum valor, né? Uhum. A gente estava falando até sobre isso mesmo, sobre a visibilidade, sobre o alcance. Às vezes, ao vivo, a gente nem tem um alcance tão grande assim, porque às vezes não coincide o momento que a gente está conversando e o momento que a pessoa consegue parar para ouvir. Mas aí fica gravado e as pessoas ouvem, e isso vai expandindo. Eu acho muito bom pensar que a gente leva essa conversa, né, fazendo ecoar tão longe, né? Exatamente. Eu quero só agora pegar alguma prática, alguma mão assim para a questão mais performática das performances artísticas mesmo, né? Quero saber, eu gostaria de investigar como é que é essa nova possibilidade de atuação no vídeo. Eu nunca fui um ator de audiovisual, mas vejo que é interessante documentar um pouco, por exemplo, os roteiros que eu narro, né? Eu não tenho muito registro disso. Então, eu tenho curiosidade de experimentar um pouco essas coisas que o vídeo tem. Eu tive contato com uma atriz de São Paulo, chamada Laís Marques, e ela fez um repertório de contos chineses, que ficou muito interessante, porque ela fazia a narração de histórias assim, direto para a câmera, com fonezinho de ouvido, mas ela colocava ali uns truques de edição assim, muito próprios do vídeo, né? E no fundo tinha uma trilha musical. Então, o que é isso? É o artista entendendo essa outra possibilidade de linguagem. Então, aquilo me deixou essa pulguinha atrás da orelha. E é um tempo de aprendizado. A gente está aprendendo muito nesse momento, né? E a gente estava conversando antes, a pandemia em si não tem lado bom, mas nós temos um lado bom, um lado que a gente quer crescer, que a gente quer aprender. E aí a gente também está trocando. Eu acho que também a generosidade que eu tenho percebido agora durante a pandemia, né, é uma coisa que, para mim, eu nunca tinha visto tão forte. Por exemplo, em relação às leis de incentivo, né, veio a lei Aldir Blanc, eu vendo todo mundo, sabe, assim, tentando ajudar. Não, vem cá que eu te ajudo a escrever, vem cá que eu te ajudo, sabe? Não, como é que você não se inscreveu ainda? Vamos fazer. Ó, falar nisso, chegou aqui o nosso aniversariante do dia, Edelson, meu amor, parabéns para você, obrigada aí por estar acompanhando a live em pleno aniversário. Isso mas, aí, então, não há nada assim, mais importante do que não é do que incentivar, né? Mas, enfim, é um momento de generosidade artística também, né? Sim, ontem, por exemplo, eu tive uma alegria muito grande que eu gravei uma parte do meu conteúdo de um dos projetos que eu estou trabalhando em uma biblioteca. E eu te chamei, e comigo trabalhavam 3 pessoas. Todas elas foram pessoas que passaram pela oficina, que eu conheci na oficina, e a partir daí me deu vontade de trabalhar com elas. 2 delas eu não conhecia pessoalmente, 2 delas eu conheci nesse período de pandemia, mas já trabalhamos juntos e teríamos dificuldade de nos encontrar se não fosse essa intercorrência, né? Por exemplo, eu te conheci agora na pandemia, fui fazer um curso com você sobre produção cultural, aliás, aprendi muito e por isso te trouxe para cá, porque, Eduardo, assim, eu tenho conversado com alguns colegas que também têm canais no YouTube, e eu percebo que muitos deles não se enxergam como um trabalhador de cultura. E eu entendo que eles são, porque se eles trabalham com o audiovisual, eles também são agentes culturais. Então, assim, alguns não atinaram que poderiam, por exemplo, entrar com uma proposta na Lei Aldir Blanc. Então, acho que é importante esse momento agora para que a gente diga, sabe, assim, olha, você trabalha com audiovisual, você é um agente de cultura. E, assim, existem mecanismos de você ter incentivo para o seu trabalho.
porque é um trabalho muito solitário para algumas pessoas, não é, Eduardo? Assim, você fazer um investimento de tempo, de energia, e sem saber que isso, sabe, talvez você possa usar alguns recursos que existem. E por isso que eu te trouxe aqui para contar isso para as pessoas. Pois é. Então, essas pessoas precisam entender que existia uma coisa chamada cinema novo, que falava uma câmera na mão, uma ideia da cabeça. Na verdade, não foi exatamente cinema novo, tem uma questão ali, uma raiz francesa, mas não vamos entrar nesse assunto, que é uma outra praia. Mas a questão é você se entender como parte de um novo momento da comunicação. A gente vive um novo momento da comunicação. A gente encontra pessoas que trabalhavam, por exemplo, nos grandes veículos de comunicação e saíram desses grandes veículos e hoje estão no YouTube produzindo conteúdo e sendo melhor pagos do que eram, sendo mais reconhecidos do que eram na época que estavam nesses grandes veículos de comunicação. Isso é só um exemplo. O mesmo pode se dar com as pessoas que produzem conteúdo de produção cultural, que produzem conteúdo das suas expressões artísticas, professores, pessoas que queiram falar sobre determinados assuntos, porque a cada momento tem pessoas procurando um determinado conhecimento que você tem. E, de alguma maneira, essa pessoa vai acabar chegando até você. Existe ali uma inteligência artificial que encaminha para isso, e a gente tem que saber fazer um bom uso dela. A gente tem usos muito ruins do campo digital, e a gente não pode admitir que esse campo seja tomado por esse tipo de prática. A gente precisa dar o nosso uso, a gente precisa pegar, não, essa ferramenta aqui é minha também, eu vou praticar coisas bacanas aqui e vou estar presente de uma maneira que impacte as pessoas. Talvez as pessoas tenham até constrangimento de ocupar esse espaço, porque esse espaço é tão ocupado, né, por coisas que, de repente, ela não se identifica, que ela fica com receio. Sabe, o que vão dizer? Vão me chamar de blogueirinha, vão me chamar disso, daquilo, sabe? Mas é a oportunidade de você mostrar a sua arte, você mostrar o que você quer falar, você ter voz, e você dialogar com quem quer dialogar com você. Não importa a quantidade, não importa o lugar onde essa pessoa esteja, ela está ali disposta a conversar com você. Então, assim, eu até estava te contando, né, que eu entro pontualmente, porque assim, eu tenho um respeito tão grande pelas pessoas que vêm assistir, sabe? Porque eu sei que as pessoas param o que elas estão fazendo para te ouvir, entendeu? Isso é muito precioso. É verdade. Outras assistirão posteriormente no conteúdo que vai ficar gravado no seu canal e no meu. Teremos ali uma explosão. Olha que coisa bacana. Você faz ali, você fala para um determinado público, muita gente do seu público não sabe do meu trabalho e vice-versa. E aí a gente vai poder fazer essa união, né? Essa união que pode prestar alguma informação. Eu acho bem bacana isso. Pois é. E compartilhar as coisas que a gente acha de mais legal do outro, né? Por exemplo, vou falar algumas coisas que eu acho muito interessante, assim, que você coloca no curso, que é a questão do VDM, né? Adorei saber o VDM, que realmente o produtor ele tem que ter essa antecipação ao problema, não é? Bom, vou explicar o que é VDM de uma maneira permissível, tá? VDM vai dar mico, ou seja, vai dar problema. Não é bem mico o que eu falo nas aulas, mas vamos lá. Então você tem que pensar o que pode acontecer de errado. É muito legal fazer um projeto e você fica todo otimista. Pô, estou conseguindo fazer uma coisa, vai dar tudo certo. Mas às vezes você não presta atenção em coisas que eram importantes. Não tem certos cuidados, né? Não tem certas atitudes preventivas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma coisa que funciona com pilha, eu tenho que levar uma pilha reserva. Isso é uma coisa um tanto quanto básica.
Se eu vou fazer um evento num espaço aberto, o que vai acontecer se chover? Ah, mas não vai chover, pensa positivo. Chuvas acontecem, né? Enfim. Imagina a pessoa que produz evento ao ar livre em Belém do Pará, se ela não pensar em chuva. Né? Não tem como, né? Ela tem que pensar num espaço anexo, numa cabana, num galocha, guarda-chuva, alguma coisa assim que possa atender as pessoas. Então, o VDM é isso, é você pensar, não é você pensar que vai dar problema, é você saber que as coisas acontecem, que algumas coisas têm um potencial muito claro de acontecer, e o que eu faço para resolver? Às vezes a solução é desconfortável, eu não sei se eu dei esse exemplo na oficina. Uma vez eu vendi uma palestra para um jornalista, era uma coisa em São Paulo, era tipo, sai do Rio, vai para São Paulo, faz o trabalho, volta, tipo bate e volta de tiro curto. Quando você tem um evento assim, você tem que eliminar a possibilidade de atraso. Tem que fazer um cálculo ali muito preciso, porque você vai para São Paulo, aquele trânsitozinho legal, o Rio também não fica atrás, e você vai pegar um avião, que às vezes atrasa. Então, o que eu fiz naquele momento? Eu botei a passagem partindo do aeroporto do Galeão, que era mais longe da casa do jornalista. Mas ali a gente tinha a garantia de que uma chuva não ia fechar o aeroporto. Uma chuva fechar o aeroporto do Galeão é mais difícil do que fechar o aeroporto Santos Dumont. Então, isso é o VDM. É você pensar, você tomar a atitude mais segura, sempre, para o seu projeto, para o público, para que o projeto possa acontecer da melhor maneira possível. Tem VDM também em tudo na vida. Tem VDM quando a gente vai organizar uma festa de aniversário, quando a gente vai organizar um amigo oculto. Eu acho engraçadíssimo, tem um aplicativo de amigo oculto, que se você pagar um dinheiro a mais para o aplicativo do amigo oculto, você não tira, você não sai para determinadas pessoas. As pessoas que você não quer dar presente. É quase que uma corrupção do amigo oculto. De certa maneira, aquilo ali é um VDM também, né? Que evita aquele climão. Aí, vou ter que comprar presente para aquela figura que eu não gosto e tal. E a pessoa não sabe que você negativou ela. Sigilo total. Ai, que bom, gente. Então, sobre os coletivos de artistas, o que você acha disso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu tenho muita saudade de fazer parte de um coletivo de artistas. Eu fiz parte durante 8 anos de um determinado coletivo, um grupo chamado Te Conto Umas, e a gente ficou 8 anos junto e desenvolvia amizades, uma ou outra inimizade também, mas era sempre um ambiente em que a negociação estava muito presente, em que você aprendia a perder algumas discussões, em que você aprendia a colocar opiniões, e às vezes o ambiente era pessoalmente muito ruim, mas o resultado que a gente fazia era tão legal, assim, era tão bacana. E depois que eu deixei de integrar esse coletivo, eu passei quase que trabalhar em demandas solo, né? Integrando grupos, né? Grupos de trabalho pontuais, mas nunca teve esse vínculo, assim. E eu acho que essa é para mim, a principal questão do coletivo, seja ele de música, circo, dança, coletivo de seresteiro, é você ter esse ambiente de troca em que aquela coisa que é feita ali não seria a mesma se não fosse aquelas pessoas todas juntas, né? Os Beatles os Beatles representam a união de um tipo de bateria do Ringo, de um tipo de composição do Paul e do John, né? De uma personalidade do George. Uma peça ali fora já seria outra coisa. Poderia ser genial, poderia ser importante, mas aquilo ali tinha um componente, por isso que talvez tenha durado pouco. Porque era uma coisa tão intensa que ninguém daria conta de ficar tanto tempo junto. Eu imagino que seja isso também. Me chama muito a atenção essa questão no artista, que tenho falado muito disso, que é o brilho no olho. Até que ponto você percebe que um artista está com um brilho no olho, assim, querendo fazer coisas, vinculado ao seu público.
aquilo que eu via quando eu era criança, e eu via meu pai comprar um disco do Roberto Carlos todo final de ano. Se eu perguntasse para ele, mas que música tem aí que você quer ouvir? Ele ia falar, não sei. Por quê? Porque aquele brilho no olho do artista, né, e o relacionamento com o público formou aquele contrato. Todo ano eu vou gravar um disco e todo ano você vai comprar. Isso vai se dar. Isso teve até um fôlego, até por alguns anos além desse brilho do olho ter durado, né? Que é humano também, que faz parte da vida. É verdade. Estou aqui te ouvindo e estou viajando nessas coisas, assim, pensando que trabalhar, né? A força que é trabalhar junto, poder trabalhar junto, sabe? De você ter um time, né? Às vezes a gente até consegue trabalhar e assumir muitas funções, mas você ter várias pessoas trabalhando juntos, sabe? Assim, não necessariamente para os mesmos projetos, mas eu acredito até naqueles coletivos assim que você diz assim, olha, eu tenho uma caixa de som, você tem um microfone, eu tenho, sabe, eu tenho habilidade para escrever projeto, sabe assim, você colocar o que você tem, o que você precisa, e ter, sabe, pessoas dispostas a cooperar para que a arte aconteça. Porque aí, assim, a gente poderia ir muito mais longe desse jeito, né? Assim, se a gente conseguisse essa aptidão coletiva. Exatamente. Eu acho que o comprometimento com o coletivo também se dá com os colegas, com os parceiros, com as pessoas que estão próximas. Eu falo isso também nos cursos, assim, assistam seus colegas, prestigiam seus colegas, fique ali, nem que seja 5 minutos, coloca um comentário, fala alguma coisa, comenta alguma coisa. Era muito comum no teatro aqui do Rio de Janeiro, os atores mais experientes e mais conhecidos que fossem assistir peças de teatro e que um determinado artista tenha chamado a atenção, é muito comum que esse artista vá ao camarim, se dirija a esse artista, faça elogios, ou às vezes telefona, né? E isso é uma coisa muito importante, é uma boia. É a boia mínima que a gente tem, é a rede de segurança ali do trapezista. A gente não precisa fazer arte para nós mesmos, só para o segmento. Isso é uma coisa que a gente não deve pensar. A gente deve pensar em ampliar esse negócio. Mas, a partir do momento que a gente faz e a gente integra uma rede de pessoas, a gente precisa prestigiar essa rede, a gente precisa estar presente. Eu questiono muito, por exemplo, uma coisa que é muito comum, que é a estreia para a classe. É a estreia de um espetáculo de teatro, de música, aí só convidados da própria classe. Sendo que a própria classe é o seu público-alvo principal. Aí você abre mão da receita naquele momento, para buscar um boca a boca, uma projeção. Eu penso que isso é um equívoco estratégico. Eu acho que a tentativa de buscar um boca a boca tem que ser de uma outra energia de comunicação que não essa, de abrir mão do seu principal público-alvo. Alguns colegas meus, por exemplo, chegam para mim, vai me ver, eu te coloco na lista amiga para você pagar metade. Quando eu tenho dinheiro, eu falo, não, eu faço questão de pagar inteira. Eu tenho compromisso com os meus, né? Isso, quando eu fiz o Minotauro em temporada, eu criei a lista amicíssima. Uma modalidade de bilheteria que era a lista amicíssima, ou seja, você deixava o nome na porta e você ganhava, o parente, o amigo, né, ganhava o direito de pagar inteira. A gente o tempo todo cobra uma valorização do poder público, das empresas, de todo mundo, mas a gente acaba não valorizando o nosso próprio trabalho, o nosso próprio esforço para a nossa rede. Então eu combato um pouco essa percepção. É meu amigo? Gosta de mim? Paga inteira. Se não puder pagar, eu entendo perfeitamente, eu sei que as pessoas passam por situações diferentes, tudo bem, pode pagar meia. Mas se pode pagar inteira e é meu amigo, meu pai pagava,
quando ele ia, né? Fazia questão de pagar inteira. Então, acho que eu penso muito nisso e falo muito disso nas oficinas. Não sei que impacto terá. O bolso é um órgão que demonstra a sua sensibilidade para aquilo, né? Então, por exemplo, você investe em literatura, é porque você está mostrando que aquilo ali vale a pena. E você investe em cinema, em teatro, quanto você gasta do seu orçamento com cultura? E aí a gente, sabe, quanto mais a gente tem disposição para gastar, quanto mais a população estiver disposta a gastar, menos a gente vai precisar, vai depender tanto de financiamentos públicos. O financiamento público é um investimento também, eu defendo isso, sabe, assim, porque para muitas pessoas não deveria existir, mas não, é um investimento. Volta muito para o governo desse investimento que ele faz. Mas a população também tem que perder essa mania do de graça. Porque irrita, não irrita, Eduardo? Irrita, né? De graça, quando quando é possível, a porta fica aberta. Né? Como está aberta, por exemplo, agora para as oficinas de produção cultural. Eu recebi o investimento público e eu estou ali pagando com esse investimento público as horas que eu buscaria com bilheteria, com ingressos, né? com matrículas, financiar. Está financiado, eu libero ali e mediante alguns critérios, né, eu faço ali a seleção de pessoas, que não é muito agradável, mas que é necessário até para preservar o investimento público. Porque se alguém, por exemplo, se candidata a uma vaga dos meus cursos e não toma muito cuidado assim com as informações que presta, eu tendo a achar, eu posso estar errado, mas eu tendo a achar que esse investimento não será valorizado. Essa pessoa não vai comparecer às aulas. Então, eu preciso dessas ferramentas de checagem, né, de perceber quem vai estar presente, quem vai fazer um bom uso, né? E aí eu posso realmente até mudar o meu roteiro. Se tem um determinado conjunto de pessoas que está muito interessada, por exemplo, no trabalho de ONGs, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou dar uma informação a mais sobre isso. Mas eu só posso fazer a partir do momento que as pessoas prestam as informações. E assim, o Minotauro tem uma história muito interessante que a gente fazia no Museu da República, também era um investimento público, e existe uma convenção do teatro de rua que é a passada de chapéu. E num determinado momento a gente resolveu passar o chapéu também, que a gente revertia para os estagiários, né? Que eram os contra-regras. E dava um chapéu pequeniníssimo. Dava um chapéu pequeniníssimo ali, a pessoa... Passar um chapéu também é uma ciência, né? A gente trata no curso também do financiamento coletivo, que é uma espécie de passada de chapéu. Não é você vender uma ideia, não é você vender uma necessidade. Sim. É você deixar o outro feliz de estar ali, sabe, apostando naquela ideia, né? Exatamente, exatamente. Enfim, são questões bastante longas, né, para se debater a questão do de graça, né? Eu, sempre que consigo um investimento público, eu vou em bibliotecas públicas de graça, eu vou em espaços públicos de graça, não de graça porque o investimento público pagou. Chega o público como entrada franca. Agora, não fico no conforto do de graça, né? Tem pessoas que falam assim, já é de graça, eu não vou me esforçar para divulgar. Não, eu vou me esforçar como se fosse pago. Eu vou tentar trazer esse público como se eu precisasse do dinheiro dele. Quando eu faço isso, quando eu mobilizo esforços para que o meu projeto, que não vai vender ingressos, chegue ao público de graça, eu estou fazendo uma coisa que eu também considero decisiva, que eu falo nas oficinas, que é o seguinte, eu estou abraçando a minha importância. Eu estou dando importância ao meu trabalho, estou transmitindo essa importância. Se você não abraça a sua importância, o outro não vai abraçar.
Pois é. Deixa eu até abrir um parênteses aqui, porque eu vou oferecer também uma oficina para crianças. E, na verdade, essa oficina pode ser para crianças, para adultos também, para pessoas que gostam de cantar, contar, inventar e brincar. E quem quiser saber mais detalhes, entra depois, por favor, aqui ó, nesse Instagram, Cantar e Contar. E tem lá o link para você preencher o formulário e se inscrever nessa oficina. Vou adorar se vocês participarem e depois me contar que vocês souberam aqui por conta dessa live, tá? Eduardo, você me contou, você falou também no grupo, nas suas aulas, né, que uma coisa que eu achei muito interessante você falou assim, produtor cultural ganha bem, sim, senhor. Porque eu acho que é interessante a gente abordar isso, porque, às vezes, as pessoas têm um olhar preconceituoso em relação ao produtor cultural. Às vezes o próprio artista, quando o artista não é o produtor, né? Ele fala assim, poxa, mas eu que estou aqui fazendo e o produtor está ganhando mais do que eu, como é que é isso? Esse cara está me explorando. Então, fala um pouquinho sobre isso. Enfim, a gente não consegue entender que existem diversos trabalhos, né? Então, para o artista estar no palco, tem alguém que muito antes planejou, tem alguém que muito antes buscou os recursos, tem alguém que muito antes tomou porta na cara, tomou recusa, perdeu noite de sono. Então isso é um trabalho também. E às vezes o produtor também é artista. E é lógico que ele, como produtor e artista, vai ganhar mais do que o cara que é só artista. Isso é uma coisa natural. É lógico que eu vou ganhar mais do que o músico que trabalha comigo no sarau. Quando acontece o sarau, quando acontece o evento, ele é tão importante quanto eu. Ele é tão forte quanto eu. Mas aquele sarau não aconteceria se antes eu não tivesse investido um determinado esforço. Eu ganho mais do que ele e tenho certeza que ele entende isso de uma maneira muito natural. Então é isso, é você entender que você tem diversos trabalhos e que você não pode satanizar essa pessoa, o produtor cultural. Isso acontece muito com uma figura chamada Renato Aragão, e eu acho ele uma pessoa muito importante para a produção cultural brasileira. Eu não acho que ele seja merecedor de 1/10 das coisas que falam dele, assim, sem o menor tipo de prova, né? É claro que ele ganhava mais porque ele, por exemplo, ele ergueu um estúdio de gravação muito antes da própria Rede Globo. A Globo gravava coisas no estúdio que ele ergueu, que ela, Globo, não foi capaz de erguer. Então isso tem uma importância, isso tem um valor. Essa pessoa não é um explorador do trabalho alheio. Eu não sei como é que era a planilha dos Trapalhões, enfim, nem quero saber. Mas, evidentemente, ele teria que ganhar mais. Nesse exemplo aqui, e nesses outros exemplos que eu estou citando aqui também. Então é isso, é você cuidar desse período de concepção, o período de preparação do seu projeto. Ele é tão importante quanto a realização. Um projeto mal preparado, um projeto que não cuide disso, ele vai ter problemas na sua execução. Já aconteceu várias vezes comigo, talvez tenha acontecido com você também, Sil. Projetos mal nascidos, né, que você tem que segurar a onda assim, quando ele está acontecendo, determinadas coisas ficaram faltando e que você vai tentando suprir. Então, pensem nisso, né? Pensem nessa questão do produtor como alguém que merece um reconhecimento, inclusive financeiro. Exatamente. O produtor é aquele que geralmente aparece depois dos aplausos, né? Quando acabam os aplausos, o produtor é chamado no palco. Quando ele é chamado, quando ele é lembrado. Mas ele participou da concepção, a elaboração de um projeto não é algo simples. E o Eduardo tem um curso muito legal, inclusive as inscrições estão abertas, não estão, Eduardo? Para o seu curso? As inscrições voltam a abrir na semana que vem. Eu vou abrir o formulário de pré-matrícula, e aí serão em 2 horários diferentes. Então, eu vou poder atender nesse momento de pré-matrícula, que abre semana que vem, eu vou poder atender mais gente, porque eu vou dar 2 opções de horário. Ou seja, eu vou poder trazer o dobro de pessoas. Aí a pessoa fica com insônia e não sabe por quê, né? Fica acumulando aula atrás de aula.
mas tudo bem. Então, isso vai reabrir na semana que vem, e o lançamento é sempre na página do YouTube, né? A partir do momento que a pessoa se inscreve lá e ativa as notificações, assim que é aberta, essa pré-matrícula pinga lá no celular da pessoa e ela fica sabendo. Então, aí o produtor trabalha na concepção para elaborar. Depois que ele elabora, ele coloca esse projeto nas leis, e aí ele tem que acompanhar enlouquecidamente, né, esse trâmite. Aí as pessoas que estão analisando esse projeto vão dar uma devolutiva para o produtor, que vai ter que reorganizar aquelas ideias até convencer a equipe que vai analisar. E aí, pronto, conseguiu aprovar, aí o produtor, muitas vezes, ele também atua como captador, ele vai ter que ir atrás do dinheiro, porque você ter um projeto aprovado não significa que ele vai acontecer, ele foi só aprovado, aí você vai em busca de dinheiro, e aí, se Deus quiser, o dinheiro vem, aí o dinheiro vindo, você tem que administrar esse dinheiro e reunir todas as provas, cada notinha que veio, você tem que reunir tudo com uma máxima organização disso. E aí, pronto, aconteceu o espetáculo, né? Vamos imaginar, vamos pular para essa parte, porque o espetáculo foi incrível e maravilhoso, exatamente como ele foi idealizado. Acabou? Não, tem ainda a prestação de contas. Então, o produtor cultural não é aquele cara que está ali ganhando em cima do pobrezinho do artista, não. Até porque muitos artistas são também produtores, mas, assim, é um esforço hercúleo. Então, ele precisa ser reconhecido e bem remunerado, sim, para que ele continue trabalhando e gerando trabalhos para a classe artística. Mas, assim, embora seja um super esforço, né, Eduardo? Mas, ao mesmo tempo, é delicioso. Eu vou te falar, assim, eu amo produção cultural, eu estou sempre lendo, sempre estudando, estou com cada vez mais vontade, assim, de apresentar projetos para editais. Não posso ver um edital pela frente que eu já começo a ficar agitadinha, que eu gosto de fazer negócio. Então, assim, é gostoso, mas é trabalhoso pra caramba, né? É muito trabalhoso, mas, assim, esse processo de criação do seu projeto faz com que você conheça toda a potência do seu projeto. Você sentando ali para... tem uma coisa aqui que eu podia fazer, que eu não estava pensando. Posso incluir isso, né? A questão do sarau, por exemplo, de literatura de língua portuguesa. Na primeira semana eu fiz num horário que eu não podia trazer o público estrangeiro, mas eu estou online, então eu posso reunir o mundo. Então mudei o horário para ver se eu conseguia trazer alguém dos países africanos, de Portugal. Não se identificaram, mas eu acho que teve gente de lá sim. Teve pessoas assim que apareceram. No mínimo foi uma tentativa, e acho que a gente é obrigado a fazer as tentativas. Não tem que ganhar sempre. Não vai ganhar sempre, você não vai acertar toda hora, mas você pode fazer os seus projetos com alguma segurança e com alguma ciência, com alguma técnica para que ele possa dar certo, funcionar. É muito chato que a gente tem aqui nesse período da Lei Aldir Blanc, um período muito curto de realização. Então eu não tenho um tempo ideal para divulgar, eu não tenho um tempo ideal para fazer, eu não tenho um tempo ideal, eventualmente, para esperar que a pandemia diminua e eu possa fazer presencialmente. Então, a coisa equilibrando o prato. Sabe o que é uma coisa também? Que, assim, a gente está com uma enxurrada de ações, né? Porque a gente tem que correr com o tempo, então todo mundo está fazendo. E depois, quando o dinheiro acabar, e o prazo também acabar, como é que vão ficar as pessoas? Sabe? Isso poderia ser diluído, né? Para que, ao longo do ano, a gente tivesse... Cara, assim, eu quero acompanhar um monte de trabalhos, eu não estou dando conta, porque está todo mundo fazendo ao mesmo tempo. É claro que algumas ações ficam gravadas, mas outras não. Outras são em ambientes
restritos. Mas, enfim, eu tinha uma ideia... Desculpa. Tá, fala. Eu tinha uma ideia que era a seguinte, o poder público podia reunir, talvez não seja tão difícil de fazer, reunir assim umas pessoas, gente, vamos fazer uma virada cultural assim, durante 2 semanas, com todas as atrações, e aí a gente coloca também a máquina do poder público para ajudar na divulgação, vocês ampliam o público, resolvemos 2 problemas aí, vocês fazem as atividades, vocês recebem mais público, porque a gente vai entrar junto na divulgação também, e, enfim, acho que podia ter esse momento de reunir esforços, né? Se a gente tinha anteriormente um esforço para pagar as pessoas, agora o esforço tem que ser de executar, e o poder público pode vir junto também. Eu não sei por que eu não falo isso para o secretário municipal de cultura, ele foi meu colega de turma na Escola de Teatro Martins Pena. Vou falar para ele. Então, mandar essa live para ele, inclusive. Mandar um zap para ele. Mandar um zap para ele. Assina embaixo. Aliás, os gestores públicos que nos ouvem, que tomara que se interessem para aquilo que a gente fala, que continuem os seus investimentos em cultura, porque realmente é investimento. Então, Eduardo, a gente já está há 1 hora batendo esse papo. Tem muita coisa ainda que eu queria te perguntar, mas eu gosto de ter essa live por 1 hora mesmo. Então, eu te deixo esse convite para você voltar mais vezes, viu? Porque tem muita coisa ainda que a gente pode debater sobre esse tema que é tão rico. Mas muito obrigada por você ter aceitado esse convite. E se você quer fazer suas considerações finais? Muito bem, eu quero agradecer a oportunidade que você me deu de falar para mais gente. Quero dizer que amanhã, quem estiver acompanhando ao vivo, vai iniciar uma sequência de saraus do projeto O que Quer e Pode Esta Língua. Ele acontece também online. Tem música ao vivo, tem literatura e tem intérprete de Libras, que é uma ferramenta muito importante de acessibilidade que a gente está trazendo. Modestamente, trabalhamos com o melhor intérprete de Libras do Brasil no nosso sarau. Então, se vocês conseguirem encontrar esse link, provavelmente a Sil vai colocar ali na descrição do vídeo, tudo gratuito, estão convidados e convidadas para participar também. E talvez seguir aqui o nosso canal, inscrever aqui no 3 na Roda Produções Culturais. A Sil também vai colocar o link. Né? Tem um link assim, bonitinho, 3 na Roda Produções Culturais. Eu dei um link meio escalafobético para você, mas depois eu acertei isso com a página, está bem bonitinho. Eu vou depois encaminhar. Agradeço a quem assistiu ao vivo, agradeço a quem está vendo depois. E um grande abraço, um grande beijo, bom dia, boa tarde, boa noite. E até mais. Eduardo, no Instagram tem o 3 na Roda? No Instagram tem o 3 na Roda no Instagram e tem o edu.ramosjr. E ali na bio tem os acessos ali, as coisas todas. 3 Não, na Roda. é 3 na Roda só. É 3 na Roda só. Tira o Produções Culturais. Não tem Produções Culturais. Tá. Então, vou corrigir aqui. Não. Isso. Tá. 3 na Roda. Ok. Eu vou deixar aqui. Pronto. E quem entrar no 3 na Roda, encontra lá o link para participar do sarau? Encontra o link para participar do sarau, o link para se inscrever na página e outras coisas assim que eu estiver fazendo naquele momento. Maravilha, Edu. Muito obrigada mesmo e obrigada a vocês. Espera aí que o povo está aqui falando. Vamos ver o que o povo está falando aqui. Que vocês ficaram muito caladinhos hoje. Silvia Rocha, maravilhosa. Atriz fantástica. Diego, maravilha de conteúdo. Obrigada a você, Diego, por ter vindo. Volte sempre, viu? A Flaviane, excelente live, obrigada pela oportunidade de participar do curso, Eduardo, obrigada, Sil de Paulo, boa noite de paz, para você também, Flaviane, e gente, olha só, no canal Cantar e Contar, no YouTube mesmo, tá? Vou colocar aqui também, ó,
Cantar e contar. Esse mês inteiro a gente fez... Peraí, deixa eu só ver se eu consigo aqui. Ah, tá aqui. A gente fez esse mês inteiro lives aos sábados, às 5 da tarde. E a gente termina agora, nesse sábado, e eu vou ter a participação da Sandra Ronca, que é uma ilustradora fantástica. E a gente vai falar de autores mirins. Então, não faltem, chamem a criançada para estar comigo também, tá bom? Beijo grande. E a gente vai dar um tempinho das lives agora em março. Por quê? Porque a gente vai estar fazendo a oficina. Então, depois entrem também no Cantar e Contar, no Instagram, que vocês vão descobrir como é que vai ser essa oficina e participar também. Beijo grande para vocês, adoro estar aqui com vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.